Vamos então para a palestra do Reverendo Jonatas Bragato. Ele que vive na Inglaterra. Ele é um missionário ítalo-brasileiro lá na Inglaterra, pastor sênior da Free Church of England em Middlesbrough, e ele é diretor da pós-graduação em História e Teologia Reformada Inglesa do Royal Theological Seminary. Ele também é professor de História Eclesiástica, Teologia Sistemática e Escatologia. Ele é desenvolvedor da Escola Escatologia do Reino, Seminário do Reino e curso de formação anglicano. Ele é diretor do UK for Jesus Ministries, um ministério voltado ao treinamento de lideranças no trabalho evangelístico e teológico lá no Reino Unido. Você pode entrar na rede social do Jonatas Bragato, você vai ver que ele tem um compromisso com a igreja local, é pastor de igreja local, e um compromisso muito forte com o evangelismo. Eu fiquei muito impactado quando eu vi o Jonatas evangelizando em praça pública nas ruas da Inglaterra. Um brasileiro falando perfeitamente inglês e pegando o microfone em praça pública e evangelizando. Se a gente não vê com muita frequência. Né? Bom, ele vai falar sobre os efeitos trágicos do abandono da metanarrativa bíblica redentiva na Europa. Bom, o contexto europeu é um contexto de ceticismo e de relativismo antiteísta, baseado em Nietzsche e depois em Derrida, em Foucault, e ambos são bem hostis à fé cristã, ok? O Van Hooser, Kevin Van Hooser, que vai estar na Academia do Expositor, hein, gente? Anota aí, já está combinado com ele. Ele diz o seguinte: Derrida é um pragmático que desconstrói o autor, seguindo a declaração de Nietzsche sobre a morte de Deus. Vamos deixar o reverendo Jonatas Bragato falar mais um pouco sobre a tragédia do abandono da metanarrativa bíblica redentiva na Europa. E já já a gente volta para concluir. Nós queríamos agradecer a todos que estão participando dessa quarta conferência do Exposição Bíblica. Exposição Bíblica é um projeto de treinamento de pregadores que foi fundado em 2012 e de lá para cá nós temos tido várias ações nessa missão de treinar pregadores, expositores. E em 2019 nós começamos a trabalhar de modo online também, e aí eu queria apresentar a Academia do Expositor.com.br, que é uma plataforma online de treinamento de pregadores. Nós temos aí vários irmãos voluntários que se juntaram a nós, e a arrecadação da Academia do Expositor é revestida para missões, plantação de igrejas, especialmente no Nordeste brasileiro. Aí nós temos Thomas Neros, Ludgero Bonilha, o Matthew Crawford, Michael Gorman, o Thomas Escol e o Rachel York, entre outros irmãos queridos que compartilham conosco conhecimento. Em breve nós teremos o Tony Merida e o Kevin Van Hooser também na nossa plataforma. Aguardem para o início de 2024. Bom, eu queria dar as boas-vindas ao reverendo Jonatas Bragato. Reverendo, seja bem-vindo à nossa quarta conferência de exposição bíblica. Benção demais. Um prazer, pastor, estar junto com os irmãos nessa conferência e podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e trazer a edificação aos irmãos que estão acompanhando. Para mim é um prazer, uma honra enorme estar junto com vocês. Muito bem. Quarta Conferência Internacional de Exposição Bíblica com o tema Expondo o Evangelho Bíblico no contexto das novas hermenêuticas. Né? Bom, o reverendo Jonatas Bragato é um dos nossos preletores, e ele vai falar, o tema geral é os efeitos trágicos do abandono da metanarrativa bíblica redentiva na Europa, mas tem um recorte aqui que ele vai tratar, que é a hermenêutica liberal
e suas raízes na paganização da Europa. Bom, uma biografia resumida do reverendo. Ele é casado com a Channel Bragato e serve como missionário na Europa desde 2017, pastor de igreja local, uma igreja reformada independente, num condado da Inglaterra, professor de história da igreja, apologética cristã, teologia sistemática, e atua também como diretor do Instituto Bíblico do Reino Unido. Se você quiser acompanhar as redes sociais, o Instagram do reverendo Jonatas Bragato, eu tenho acompanhado há um tempo, né? E todo o fervor da pregação do evangelho, o fervor evangelístico, me chamou bastante atenção. Bom, o recorte que o reverendo Jonatas vai tratar, a hermenêutica liberal e suas raízes na paganização da Europa. Reverendo, seja bem-vindo mais uma vez, e eu queria deixar com o senhor aqui para a exposição desse tema que está tão próximo de ti, né? Você está vivendo aí no Exato, contexto, né? Mas vamos lá, exatamente. fica à vontade. Então, para mim é um prazer enorme, como eu disse, estar junto com os irmãos e compartilhar um pouco de assuntos aí relacionados ao trabalho da obra de Deus, do reino de Deus, aqui na Europa. Os desafios que eu tenho enfrentado como missionário aqui são desafios enormes. Eu, com toda certeza, afirmo que seria muito bom se no seminário nós tivéssemos, né, uma figura mais clara do que é a realidade do campo missionário, especialmente na Europa. E muitas das coisas que eu vou estar compartilhando com vocês aqui são realidades que eu descobri na prática, né? Eu lembro que o ano que eu cheguei aqui, em 2017, foi o ano de comemoração aí dos 500 anos da Reforma, né? Os 500 anos da Reforma de Martinho Lutero e o início da Reforma. E eu fui convidado na época, como delegado da antiga denominação que eu pertencia, para participarmos de um culto de ação de graças, isso na abadia de Westminster, no dia 31 de outubro. E eu lembro que ali foi o meu primeiro encontro face a face assim com o liberalismo, né? O nefasto liberalismo teológico que a gente estuda nos seminários, que a gente ouve tanto falar, não é uma realidade que muitos crentes do Brasil precisam lidar diariamente, né? Graças a Deus, ainda não é uma realidade que se espalhou tanto no nosso contexto evangelical brasileiro. Mas eu lembro que após o término do culto, que foi um culto bem ecumênico, foi assim uma situação bem triste mesmo, e após o término do culto havia alguns seminários, e um dos bispos da igreja luterana, se eu não me engano, da Dinamarca ou da Noruega, eu não lembro agora qual dos países, iria ministrar sobre qual teria sido a posição de Lutero ao lidar com uma pessoa que havia cometido suicídio porque a igreja não aceitou a sua orientação sexual. E basicamente fazendo uma apologia que Lutero apoiaria, né, a posição do casamento homoafetivo. Aquela palestra me embrulhou assim no estômago e me abriu os olhos para ver que a partir daquele momento, como missionário nesse país, eu estaria lidando no dia a dia com a realidade do liberalismo. O que nós vemos hoje, a Europa é um continente extremamente paganizado, nós estamos chegando a um nível não muito diferente do que os primeiros apóstolos, os verdadeiros apóstolos, enfrentaram no início da expansão da fé cristã. Não estamos vivendo hoje uma realidade tão diferente do que foi o Império Romano. Então, eu vejo que é um assunto muito importante para a gente despertar a igreja. E esse câncer do liberalismo, que tem destruído igrejas, denominações e causado tanto estrago, não só no contexto cristão, religioso, mas na sociedade em si. Esse câncer está muito mais perto do que imaginamos no Brasil.
Muitos tentam, por exemplo, culpar o Islã, né, os muçulmanos, a religião islâmica, como sendo uma das causas do esfriamento do cristianismo na Europa. Isso não é verdade. A grande causa da destruição, do declínio do cristianismo na Europa é o liberalismo teológico, que se enraizou dentro das igrejas, se espalhou, e essa influência liberal hoje tem crescido até em outras religiões. A secularização, que é o filho primogênito, né, do liberalismo teológico, tem aí se avançado em outras religiões também. Não é só a secularização não tem afetado somente uma sociedade cristã, tem afetado até imigrantes muçulmanos que chegam aqui e acabam sendo influenciados por toda essa ideologia secularista, e isso tem se avançado e nós percebemos que tem causado aí tanto dano, tanto estrago na realidade das igrejas. Eu acho que cortou, pastor, não estou conseguindo te ouvir. Então vamos passar para Voltou. o primeiro tópico aí, a origem do câncer liberal. Então vamos lá, falando um pouco sobre a origem do câncer liberal, a origem do liberalismo teológico. O meu objetivo aqui não é fazer aqui uma aula, uma exposição completa acerca da história do liberalismo, né? Mas há algumas questões históricas sobre essa ideologia, sobre esse movimento, que eu acho que é muito importante que nós entendamos. O que é a teologia liberal, né? Se a gente quer descrever esse câncer, é algo muito difícil de você montar uma sistemática liberal, né? Não tem como você montar uma sistemática, os liberais acreditam nisso, defendem isso, essa é a posição liberal. Cada teólogo liberal tem posições diferentes. Tem posições diferentes acerca de diversos pontos relacionados a doutrinas bíblicas. Mas existem pontos em comum que nós podemos colocar aqui, e eu acho que é muito importante. Eu acho que primeiro é o abandono de pressupostos fundamentais da fé cristã histórica. Então, o liberalismo teológico, ele é uma ideologia, um pensamento, uma filosofia que tem como um dos seus fundamentos abandonar pressupostos cristãos. Então, vamos falar de alguns pressupostos que são fundamentais na fé cristã. Primeiro, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, que é um cristão, ele precisa crer na palavra de Deus e crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é um livro inspirado. Por mais que a doutrina da inspiração, a doutrina da inerrância bíblica, por exemplo, ela vai ser desenvolvida posteriormente, sistematizada posteriormente, mas isso já é uma realidade na história da igreja em 2000 anos. O entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é infalível, e que Deus, ele se comunicou ao ser humano, ele se comunicou à humanidade dando a sua palavra. Então, a teologia liberal, ela vai minar esse entendimento que Deus, ele se revelou. Então, alguns vão discordar da inspiração das Escrituras, vão dizer que a Bíblia, ela é um livro humano e contém algumas partes, que é a palavra de Deus, e começa a partir, né, desse pressuposto aí, negando a realidade da revelação divina através das Escrituras. E nós vemos ao longo da história, principalmente no século XVII em diante, já no século XVI, principalmente na Polônia, você tem alguns grupos que vão começar a negar toda essa dogmática ortodoxa cristã histórica, e uma das principais doutrinas que eles vão negar é a doutrina da Trindade. Então, o que ficou conhecido posteriormente como movimento unitário ou movimento unicista, ele cresce, vai se desenvolver nos países europeus. Você tem um dos primeiros
um dos primeiros casos ali de unitarismo, de unicismo na Polônia, mas você tem na Inglaterra e diversos outros países onde o protestantismo foi avançando, essa negação do ser de Deus. Quem é Deus? E aí entra uma questão, pastor Michel, muito delicada, porque se você nega a realidade de quem é Deus, da pessoa de Deus, se você nega que o nosso Deus é um só, mas subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas distintas, embora possuem os mesmos atributos, a mesma glória, a mesma santidade. Quando você nega a realidade do ser de Deus, as demais doutrinas são apenas os próximos passos nesse caminho ao abismo. Então, eu posso destacar aqui, historicamente falando, que uma das principais raízes do liberalismo teológico é a negação da doutrina da Trindade. Porque se você não entender a revelação de quem é Deus, do ser de Deus, você com certeza cairá em outras heresias muito piores e a negação da própria divindade de Jesus, por exemplo, a negação da ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Então nós vemos aí que o movimento liberal ele tem uma ascensão. Aqui na Inglaterra, por exemplo, houve um grupo que teve a sua ascensão no século XVII, os chamados Quakers, de John Fox. E esse grupo existe até os dias de hoje. E uma das coisas que os Quakers tinham como destaque era que eles tinham toda uma rejeição a um sistema, a qualquer sistema eclesial organizado. E também sistemas doutrinários. Então, o fato deles terem uma total rejeição a uma teologia formal, a um corpo doutrinário bem definido, qual que é o resultado que nós temos hoje, quando vamos falar dos Quakers? Os Quakers hoje não são nem sequer considerados um grupo cristão. Você tem um grupo dentro dos Quakers, que são Quakers, pertencem à organização, mas são considerados Quakers não teístas. O que seriam esses? Seriam os Quakers ateus. Um outro grupo muito grande também dentro dessa organização dos Quakers, que antigamente era tido como uma igreja, é os Quakers budistas. Muitos são Quakers e praticantes do budismo ao mesmo tempo. Então nós vemos como que a rejeição de padrões doutrinários, confessionais, históricos, o resultado que nós vemos um tempo depois na história é o total desvio desses grupos, dessas igrejas, da verdade bíblica. Então, nós vemos a origem está na negação de verdades cristãs históricas reconhecidas por toda a cristandade em todo o mundo. E quando esses fundamentos eles são negados, dali nós já vemos um caminho de destruição que vai culminar na realidade que vivemos hoje na Europa. E aí nós temos os grandes 3 pais, né, do liberalismo moderno. Então, quem deseja estudar melhor sobre esse assunto, eu recomendo que pesquise sobre o racionalismo, que foi esse movimento do racionalismo. Basicamente, um dos pontos principais desse movimento do racionalismo ou do iluminismo é a confiança na razão humana. Então, essa busca da razão humana, de uma explicação racional para tudo, o conflito, um aparente conflito entre a fé e a razão. E aí você tem um outro grupo que vai suceder, que é o romanticismo. E o romanticismo, ele vai focar muito na questão da experiência humana. A experiência humana que vai culminar no relativismo. Então é o foco no indivíduo, foco nas experiências. E aí nós entramos no que é a última onda do liberalismo, que ficou conhecido como modernismo, que é tratar a religiosidade como apenas uma experiência sociológica. Então, toda a crença na divindade, toda a experiência religiosa, nada mais é do que uma experiência sociológica. E todos esses
3 grandes movimentos liberais vão culminar no que conhecemos hoje, a partir do século XIX em diante, como liberalismo teológico, liberalismo moderno. Então, nós temos aí alguns pontos fundamentais. O abandono de pressupostos fundamentais da fé cristã histórica. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o que você tinha nessa época eram pessoas que não eram cristãs, que não eram nascidas de novo, fazendo teologia. Então, uma pessoa que não crê na divindade de Jesus, uma pessoa que não crê na ressurreição corpórea de Jesus Cristo, não crê no retorno do Senhor Jesus Cristo, qualquer pessoa que sustenta tais doutrinas não pode ser considerado um cristão. Tais pessoas não poderiam ser permitidas a sequer pensar ou exercer qualquer influência teológica. E o que nós temos dentro desse movimento liberal nada mais é do que pessoas que não são nascidas de novo, exercendo influência na igreja e avançando com as suas heresias. E aí nós temos o avanço do liberalismo. Chegando ali ao final do século XVIII, o início do século XIX, nós temos aí a progressão do liberalismo nos principais seminários e faculdades teológicas. Então, as principais instituições que havia na Europa para o treinamento de ministros, né, que aí deve-se haver, pastor Michel, acho que um debate sobre qual é o método pelo qual nós vamos treinar pastores, nós vamos treinar obreiros, né? Então, o método, boa parte do método puritano era o pastor treinando o seu aprendiz no contexto da igreja local, ele servindo a igreja local e estudando teologia. Mas quando a igreja local, eu vejo a minha análise pessoal, ela entrega toda a formação na mão do seminário ou de uma faculdade, nós estamos dizendo a essa futura geração de obreiros, olha, vocês podem confiar nessa instituição, e aí você tem pessoas fazendo teologia, pensando teologia, discutindo teologia, sem conexão com a igreja local. Claro que isso depende muito do seminário, mas a realidade que nós tínhamos aqui na Europa, e até hoje é assim. A igreja da Inglaterra, por exemplo, a pessoa quer ser ordenado como ministro, ali dentro ele começa a estudar, por exemplo, teologia na faculdade de Oxford, na faculdade de Bristol. Ele está estudando ali com liberais, com pessoas que sequer acreditam na verdade bíblica, negam as escrituras, e esse pessoal está sendo formado dentro desse contexto. E a igreja local está muito longe disso, ele só volta para a igreja local em busca de um emprego. E qual que é a realidade que nós temos? Uma geração aí de obreiros, de ministros que foram não formados para defender a verdade bíblica, mas formados e treinados para questionar os fundamentos da fé cristã, questionar a veracidade dos milagres bíblicos, questionar a preservação e a transmissão das escrituras. Então é tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. E isso cresce dentro dos seminários e nas faculdades cristãs, e o que você tem é uma geração aí de ministros sendo formados e influenciados por esses teólogos liberais. Nós podemos perceber como essa influência, ela atinge também, por um lado, assim, até positivo, bem diferente da realidade do liberalismo, onde você estuda, você tende a ser influenciado pela formação teológica que você recebe. Eu tenho um amigo, pastor, amigo meu, que fez uma dissertação sobre as posições escatológicas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele mostra como houve uma mudança de certos professores em alguns seminários, e você tem uma mudança grande na posição que alguns pastores adotavam na sua escatologia. Então, aonde a pessoa estuda acaba tendo uma grande influência. E se os seminários estavam contaminados por esses hereges liberais, obviamente nós vemos aí que isso influenciou uma geração aí de teólogos e de pastores. E dos seminários aos púlpitos, e dos púlpitos à liderança denominacional. Então, esse pessoal sai dos seminários, questionando a veracidade bíblica, questionando os milagres bíblicos,
fazendo toda uma releitura do cristianismo histórico, e eles estão agora nos púlpitos. Dos púlpitos, eles vão assumindo lideranças, e assumindo lideranças denominacionais. Nós vemos uma ascensão no século XIX, nós vemos cismas e separações em grandes denominações. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana Escocesa, no ano de 1843, há um chamado rompimento, há um grande rompimento de pastores presbíteros que rompem com a Igreja Presbiteriana Escocesa e organizam a chamada Igreja Livre da Escócia, Free Church of Scotland, que é uma igreja confessional, uma igreja séria, que tem feito um trabalho extraordinário na Escócia hoje. Mas nós vemos que o que causa divisão na igreja é justamente a falsa doutrina. E aí nós podemos entender, né, como que acontece esse avanço do liberalismo, né? Começa dentro dos seminários, dentro da formação dos pastores, é uma das áreas que o diabo mais tem investido, semeado as dúvidas, o questionamento, debates inúteis, como o apóstolo Paulo ele instrui a Timóteo para fugir das questões loucas, dedicar-se ao estudo da doutrina, dedicar-se à obra da piedade. São coisas que vão guardar o ministro de Cristo a permanecer como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o que acontecia nesses seminários é justamente o contrário. A palavra da verdade ela não é bem manejada, ela é um instrumento de questionamento, de debates inúteis, e nós temos aí uma geração de pastores que vão exportar suas heresias para dentro das igrejas. E isso vai ter um impacto na igreja, vai ter um impacto na sociedade. E nós percebemos aí, então, alguns fatores agravantes do liberalismo nas igrejas europeias. Quais foram os fatores que agravaram essa realidade de liberalismo, de heresia dentro das igrejas? Eu pontuo duas questões aqui fundamentais. Primeiro, o abandono da confessionalidade. Então, nós percebemos que as igrejas, elas não estão levando tão a sério os seus documentos de fé, e, consequentemente, uma igreja que não leva muito a sério a questão de doutrina, ela também não vai levar a sério as questões morais dentro da sua administração eclesiástica. Nós percebemos que igrejas que são ricas em falsas doutrinas também são ricas em imoralidade. E nós vemos isso claramente na realidade da igreja europeia e também da igreja brasileira. Igrejas que não têm um compromisso confessional, nós percebemos ali um avanço da imoralidade. E o que acontece? Nós temos as denominações agora não estão levando mais a sério os seus padrões confessionais. Ao mesmo tempo, nós temos aquele grupo de hereges, de questionadores da verdade, ocupando posições de governo, posições de autoridade dentro dessas instituições. Consequentemente, você tem, então, o enfraquecimento dos mecanismos de disciplina eclesiástica. Então, o que era conhecido como direito canônico, as igrejas que tinham um regimento interno, que tinham um direito canônico, que tinham uma lei eclesiástica que regia como a igreja funciona, quais são os mecanismos de disciplina, e tendo o objetivo primário de restaurar aquela pessoa. Mas caso não haja restauração, caso não haja arrependimento, a igreja, então, ela deve expurgar, expelir, excomungar da sua comunhão esses que permanecem no erro. E o que nós vemos é o enfraquecimento desses mecanismos. Então, agora, esses que defendiam tais posições contrárias à palavra de Deus não podiam mais ser processados num tribunal eclesiástico, por exemplo. Então, esse pessoal não é expulso dos púlpitos e das igrejas e das suas funções. Não, eles são permitidos permanecerem ali em nome da diversidade de opiniões. E o resultado que nós temos é gerações que vão sendo formadas debaixo dessa influência. Então, o que agravou o avanço, né? Quais foram os fatores agravantes do liberalismo nas igrejas europeias?
eu posso pontuar o abandono da confessionalidade e o enfraquecimento dos mecanismos de disciplina eclesiástica. Então, se igrejas europeias que abandonaram seus padrões confessionais, que abandonaram a disciplina eclesiástica, o que dirá de igrejas hoje que sequer têm padrões confessionais, que sequer têm mecanismos de disciplina eclesiástica? O que será dessas igrejas daqui a 30, 40, 50 anos? Então, você teve aí basicamente 300 anos de cristianismo reformado na Europa, para culminar na secularização que estamos vivendo hoje, o avanço do liberalismo e a realidade de paganização. Então, isso demorou tanto tempo para acontecer em contextos sérios, muito bem organizados. O que dirá em igrejas rasas, igrejas sem formação teológica, sem preocupação nenhuma com essas questões? Então, tá aí mais uns pontos para nós refletirmos. A questão da mentoria pessoal, né, reverendo? Como isso é importante, né? Uhum. Em nome de um título, às vezes a igreja está achando que está enviando alguém para cumprir um pré-requisito de formação teológica e está recebendo de volta um verdadeiro demônio, né? Exato. Para continuar, às vezes, o legado que foi construído ali na comunidade local. Eu acho que, salvo engano, foi o Santo Agostinho, né, que trabalhou muito com a mentoria. Eu acho que isso deve ser, demanda muito tempo, né, formar pessoas, mas eu diria que se numa cidade não há um seminário sério que acredita na autoridade das escrituras, eu preferiria que a igreja local, através de um presbitério, formasse os seus próprios ministros. Seria infinitamente Exatamente. menos danoso, né, do que simplesmente enviar um candidato só para ele voltar com o título e, enfim, e para destruir aquilo que foi construído com tanto zelo, né? Bom, Exato. reverendo, os fatores sociais no avanço do liberalismo e secularismo. Então, nós temos um cenário já apresentado, que foi o cenário no contexto religioso, no contexto eclesiástico. Mas nós percebemos que existem aí fatores sociais que influenciaram a igreja durante esse período e, consequentemente, resultam na secularização da sociedade. Então, o filho primogênito do liberalismo é o secularismo, é a paganização da sociedade. E isso começa como uma rejeição do sobrenatural na resolução dos problemas sociais. E aí você tem a busca de um ativismo político como um meio de transformação aí socioeconômico. Então, a rejeição do poder, já que não se crê em milagres divinos, já que não acredita mais no sobrenatural, no aspecto sobrenatural da fé, tudo pode ter uma explicação racional, os milagres bíblicos têm suas explicações, e óbvio que então a sociedade ela não deve mais buscar do céu a sua solução, mas nas ferramentas humanas, sociais, nas ideologias, nas filosofias humanas, para trazer a solução para os nossos problemas socioeconômicos. Então, essa é uma tendência que vai se avançando no início do século XIX. Você tem ideologias que vão reforçar isso, como a heresia darwinista e inúmeros outros grupos sectários também, que vão acabar fortalecendo. Ideologias políticas tornam-se também agravantes nesse processo. E agora a igreja ela é apenas um instrumento social para buscar soluções. Uma comunidade que busca, diante dos meios filosóficos, dos meios naturais, a solução dos problemas da sua comunidade. E aí nós percebemos também
o abandono e a negligência do que eu chamo de discipulado geracional, que é o compromisso dos pais na educação e na formação cristã dos seus filhos. Então, começa com os pais entregando a responsabilidade para a igreja. E aí a igreja pega essa responsabilidade e entrega na mão do governo. E o que nós temos é o resultado de uma sociedade totalmente paganizada. A igreja deve estar envolvida, tem o seu papel fundamental, até porque a igreja é a comunidade dos fiéis, a igreja é a realidade daqueles que se reúnem em nome de Cristo, onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então a igreja, ela é uma comunidade de famílias cristãs que vive para a glória de Deus e que vive para a expansão do evangelho. É a embaixada do reino dos céus na terra, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. O capítulo inteiro ele vai tratar sobre a identidade da igreja. O versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu um ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, a igreja, ela é a embaixada do reino dos céus, ela é representante legal do reino dos céus na terra, e a igreja tem e deve ter esse compromisso geracional. O pai, a mãe cristã deve ensinar os seus filhos dentro de um contexto pactual cristão, vivendo a realidade do evangelho no contexto do lar e na sociedade. E aí nós percebemos, então, o advento das escolas públicas, sob um ensino secularizado. Então, a igreja agora já negligencia esse papel da educação cristã na formação das futuras gerações, e isso é passado para o Estado. E o que nós temos hoje? Nós temos aí um debate. As pessoas estão sempre brigando, e devem brigar mesmo, pelo avanço da secularização e de ideologias nefastas dentro das escolas públicas, mas isso tem uma raiz lá no passado, que é a negligência do discipulado geracional, os pais assumirem como responsabilidade, e é óbvio que cada contexto familiar é diferente, a gente sabe disso, mas o pai e a mãe, o servo e a serva de Deus deve ter um compromisso de formar os seus filhos naquilo que o apóstolo Paulo fala na disciplina do Senhor, né? na paideia de Cristo, nessa cosmovisão cristã. E nós temos então agora um processo avançado de secularização nas futuras gerações, um ensino secularizado sendo entregue. Quantas horas por dia essas crianças passavam na escola recebendo um ensino secularizado? E aí nós temos então o advento da Primeira Guerra Mundial. Esse é um grande impacto na Europa. Muitas pessoas não param para pensar sobre isso. Mas o que nós temos a partir da Primeira Guerra Mundial são nações protestantes guerreando contra si. E o que nós temos é aquela ideia, aquela noção, aquele entendimento de cristandade desaparece a partir da Primeira Guerra Mundial. Então você tem anglicanos de um lado e luteranos do outro lado se matando. E o impacto que isso tem na sociedade europeia é avassalador. É uma realidade muito distante para nós brasileiros, né? Sendo a nossa última guerra no século XIX mesmo, que o Brasil mesmo enfrentou de cara a cara no seu território. Então a guerra não é uma realidade que nós vivemos no nosso território, no nosso dia a dia. Aqui eles conviveram com a guerra no seu quintal. E esse é um fator agravante na sociedade que vai avançar a secularização. Então você para imaginar agora, esse crente anglicano que estava de um lado da trincheira, matando o luterano do outro lado, ele volta então para a sua igreja local, assim que terminou a guerra, no próximo domingo, e ele se depara então com um pastor lá no púlpito dizendo: olha, esse negócio de inferno não existe. Isso aí foi o que a igreja romana inventou na Idade Medieval para amedrontar as pessoas. Todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai ser perdoado.
Ora, você imagina essa pessoa que se deparou com os horrores da guerra e agora volta e ela se depara com um ministro que está ali em nome de Cristo, um pregador no púlpito da sua igreja, dizendo que não há punição pelos pecados, e não há sofrimento eterno, não há inferno, não há mais nada. Então, você tem uma geração, a partir dali, da Primeira Guerra Mundial, que está mergulhada já na secularização. O que nós podemos chamar hoje que é o fenômeno dos desigrejados. E essa geração teve filhos, e esses filhos cresceram sem nenhuma formação religiosa. Então, é o que nós lidamos aqui no dia a dia, na evangelização pública, por exemplo. Se você falar Davi e Golias, boa parte das pessoas não vão saber quem é Davi e Golias. É uma coisa que é tão básica, que é um conhecimento tão comum dentro da nossa sociedade cristã brasileira, você vai se deparar com pessoas sem nenhuma formação religiosa, nenhuma formação cristã. Isso já vem há mais de 100 anos, né? E aí você tem as principais denominações europeias sendo comandadas por liberais, e nós temos o avanço disso. Eu posso dar 2 exemplos para vocês. A Igreja Presbiteriana, na década de 20, teve aí um dos seus grandes líderes, que era um liberal, confesso. A Igreja Metodista, por exemplo, né, que o pessoal acha que às vezes esse problema só acontece com os calvinistas, e muito pelo contrário. A história vai nos mostrar que o avanço do liberalismo, na verdade, aconteceu mais rápido no contexto arminiano do que reformado. Esse é um câncer que não perdoa ninguém, essa é a realidade. Então, na década de 50, por exemplo, a Igreja Metodista de John Wesley tinha como presidente da Conferência Metodista da Inglaterra o senhor Leslie Weatherhead. E Leslie Weatherhead, ele publicou um livro chamado O Cristão Agnóstico. E nesse livro ele defendia, isso já na década de 50, ele defendia que Jesus, na verdade, era um filho bastardo de Zacarias e Maria, e que Maria era uma prostituta do templo. Ele defendia tal ideia no seu livro O Cristão Agnóstico. E era o líder da Igreja Metodista na Inglaterra. Então, daí nós vemos essa ascensão à liderança das principais denominações europeias, dos liberais. Liberal, ele não gosta de igreja local, ele não gosta de pastorear. Ele gosta de seminário ou de estrutura eclesiástica. Se ele puder comandar uma estrutura, eles são experts em política eclesiástica. E nós vemos aí, então, a ascensão desse grupo a essas principais posições. E aí nós vemos, então, essas principais denominações, vendo o seu declínio, elas entram, então, em um chamado pragmatismo litúrgico, aonde vai adotando coisas, inserindo coisas dentro do culto, na tentativa de barrar o declínio das igrejas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Foi muito forte, até hoje existe, aqui na Inglaterra, na década de 90 também foi muito forte, esses movimentos aí de pragmatismo litúrgico, que, por exemplo, você chegava na igreja no domingo de manhã e não tinha um culto ali. O pessoal não estava cantando os hinos, não fazia oração, vinha a pregação da palavra, a celebração da ceia do Senhor, nada disso. Você chegava lá, para começar, não tinha mais os bancos, eram as cadeiras, todo mundo sentado ao redor de uma mesa, cada um com sua xícara de café, com sua xícara de chá, e vamos ter então aqui uma conversa, né? Vamos ter uma conversa aqui sobre a fé, o chamado Café Church. E o que movimentos como o Café Church e outros fizeram? Só foi agravar ainda mais a situação. Não resolveu o problema, na verdade trouxe mais danos à igreja. É igual a esses congressos, né, de teologia. Uma vez eu participei de um congresso de pregação na África do Sul. Eu creio que a nova homilética tinha uma certa influência nesse congresso. E a gente percebe que
nesse meio liberal, eles discutem discutem muitas questões de teologia social e ficam, às vezes, correndo, igual o cachorro correndo atrás da própria cata, né? Uhum. E não saem do lugar. Exato. E trazem inúmeras sugestões de como resolver o problema da humanidade, mas tudo destituído do evangelho, e pronto, aí se reúne na próxima conferência, e aí vai, vivendo de conferência em conferência, levando propostas sociais, e não chega em lugar nenhum. Basta ver, o pastor Michel, os congressos de missões que nós temos hoje em dia, né? Toda a questão missional tornou-se, na verdade, uma advocacia à, à teologia social. Né? Então, não se fala de plantação de igrejas, não se fala de discipulado, não fala da evangelização, principalmente da plantação de igrejas. Os Família, né? congressos de missões é voltado para quantas crianças estão sendo alimentadas, para quantos projetos sociais eles estão realizando. E aqueles que estão no campo missionário, de fato, plantando igrejas, evangelizando, discipulando pessoas, esses não conseguem recursos. Né? Porque é aquela coisa assim, mas assim, o irmão é missionário, mas assim, quantos projetos tem lá na sua igreja, né? Missões, por exemplo, é visto hoje como apenas a África, né? Missões virou um sinônimo de ajuda humanitária, infelizmente, né? E isso tem os seus tentáculos justamente aí dentro do liberalismo teológico, porque já que todo mundo vai ser salvo, já que não existe uma verdade absoluta, já que ninguém acredita em mais nada, qual é o papel da igreja? Resume-se apenas a um papel social. E todo o dinheiro que é arrecadado em missões, tudo, infelizmente, não é usado para o avanço da igreja, para a plantação de igrejas locais sadias, para conversão e discipulado de almas. Né? É voltado só para o contexto social. É interessante que a Igreja Luterana da Alemanha, ela enviava muitos recursos, né? Eu estudei 6 anos numa instituição luterana e, e lá eu tinha acesso à informação. Então a Igreja Alemã enviava recursos para a Igreja e os seminários luteranos no Brasil, e era uma destinação pura e simplesmente para ações sociais. Uhum. Não existia uma preocupação em plantação de igreja, mesmo porque a missão aqui era uma missão de imigração, né? Não era uma missão de evangelização. Uhum. O que aconteceu é que a igreja alemã se enfraqueceu justamente por esses motivos que o irmão está trazendo aqui para nós, e deixou até mesmo de enviar os recursos, né? Por quê? Porque as igrejas lá começaram a se esvaziar, nem para a teologia social, para cumprimento da teologia social, eles tinham mais dinheiro para mandar para o Brasil. Aí entra, o pastor Michel, o que eu tenho falado, que entra a prioridade da teologia da aposentadoria. Pois é. Que o pessoal já que os recursos não são mais enviados para esse evangelho social, eles são retidos para garantir as suas aposentadorias quando não estiverem mais nos cargos, né? A Igreja Reformada Unida aqui na Inglaterra, por exemplo, que é uma denominação hoje liberal, foi uma união de igrejas de algumas denominações reformadas, agora no século XX, e uma instituição totalmente liberal. As igrejas têm minguado e morrido, eles fecham os prédios, vendem os prédios e o dinheiro volta para o sínodo, permanece dentro de uma conta de investimento do sínodo, e o dinheiro ali é utilizado para os juros ali, os rendimentos são usados para manter a folha de pagamento desse pessoal. Meu Deus. Então, eles têm, é como se fosse um incentivo, né? Todo ano você tem um reajuste, né, um aumento salarial, e geralmente esse reajuste, ele sempre anda de mãos dadas ali com
com o fechamento de igrejas. Meu Jesus. Mas, reverendo, as consequências do liberalismo na sociedade europeia. Vamos lá, vamos falar então de algumas estatísticas, né? Qual que é a realidade que nós vivemos hoje? Qual que é a realidade da Europa hoje? No ano de 1983, o National Research for Social Studies fez um estudo e constatou que 31% da população, isso em 83, 31% da população dos britânicos diziam não ter uma religião. No ano de 2015, esse número subiu para 48%. E a última estatística de 2020 mostra que 53% dos britânicos dizem não ter uma religião. Tá bom. Vamos falar então um pouco sobre jovens. Os jovens, qual que é a realidade dos jovens na Inglaterra, por exemplo? Os jovens entre 18 e 24 anos, 71% dos jovens, 71% dos jovens dizem não ter nenhuma religião. Então, nós estamos falando aí de uma massa da sociedade que não tem formação cristã religiosa nenhuma, 71%. Isso também atinge os idosos, não é uma realidade só dos jovens, né? Por mais que boa parte dos cristãos, dos poucos que ainda restam na Inglaterra, são idosos, por exemplo, a faixa etária de 65 a 74 anos. Somente 4 em 10 pessoas dizem pertencer a uma religião. Se a gente fosse simplificar, apenas 40% dos idosos de 65 a 74 anos. E a igreja que eu sou pastor aqui, a Union Chapel, que é uma igreja histórica reformada aqui no vilarejo de Kingston Langley, eu tenho lidado aqui, é um vilarejo pequeno, em torno de 900 pessoas que moram aqui. A grande maioria dessas pessoas são idosas, são pessoas aposentadas. E aqui eu tenho lidado com pessoas que, para minha realidade brasileira, é muito diferente. É muito difícil, quase inconcebível você encontrar uma pessoa acima de 80 anos de idade que não tem nenhuma formação religiosa. E que é uma realidade comum aqui, onde eu estou pastoreando hoje. Eu dou graças a Deus, uma senhora que de vez em quando vinha alguns eventos sociais da igreja, a partir da primeira pregação que eu fiz e depois do meu culto de posse, essa senhora que se diz ateísta mesmo, começou a frequentar e tem frequentado praticamente todos os cultos. Ela diz, olha, ela tem 85 anos. Você olha, você não diz que ela tem 85, mas essa é a idade dela. E ela diz, olha, eu não acredito, eu deixo bem claro, não estou aqui para enganar ninguém, mas eu estou buscando respostas. É por isso que eu venho aqui todo domingo, porque eu estou buscando respostas. Então, assim, é uma realidade que a gente não espera viver, enfrentar, lidar com isso, né? Mas é a realidade da Europa hoje. Até entre os mais idosos, nós temos aí visto o impacto da secularização. E aí, falando um pouco sobre a taxa de ateísmo, né? 1998, o estudo dizia que 10% da população se dizia ateia, né? E em 2018, esse número subiu para 26%, somando aí mais 18% de diagnósticos. E uma das perguntas que eles fazem, o pessoal respondeu, 63% das pessoas acreditam que a religião causa mais dano do que o bem. Então, essa é a realidade que nós temos visto aqui. Vamos falar um pouco sobre a Escócia, né? A Escócia, lugar de grande avivamento espiritual, que exportou aí missionários para o mundo inteiro. A Escócia hoje é um país que 51% dos escoceses não acreditam em uma vida após a morte. 59% dos escoceses dizem não ter nenhuma religião. 60% não acreditam em anjos, 65% não acreditam em espíritos malignos
e 67% não acreditam em milagres divinos. Então essa é a realidade. A minha esposa é de origem escocesa, e eu posso dizer assim, a última pessoa crente na família dela está no século XIX. Meu Deus. A última pessoa crente da família dela está no século XIX. Ela é a primeira pessoa convertida aí em aproximadamente 120 anos. Que é isso? Então, assim, é uma realidade terrível, né? Por exemplo, vamos falar de frequência de igreja, né? Os frequentadores de igreja, vamos falar um pouco sobre membresia. Na década de 1980, 11% da população frequentava regularmente cultos, frequentavam uma igreja. E no ano de 2015, esse número caiu para menos de 5%. Menos de 5% de pessoas que frequentam uma igreja. Essa estatística, pastor Michel, ela inclui católicos, ela inclui ortodoxos, protestantes, sectários, todo mundo no mesmo pacote, menos de 5%. Vamos falar de membresia. Por exemplo, nós temos as principais denominações, as principais ramificações cristãs aqui. A Igreja Batista, ou as igrejas batistas, perderam 9% da sua membresia. Isso aqui é um estudo de 10 anos. A Igreja Metodista perdeu 19% dos seus membros. A Igreja Presbiteriana, em especial a Igreja da Escócia, perdeu 24% dos seus membros. E aí, nós temos um lado já positivo. Nós temos aí o que é considerado como as novas igrejas, que são igrejas, em grande parte, igrejas reformadas, independentes, que têm investido muito na plantação de igrejas, no alcance de jovens, e esse grupo considerado de novas igrejas reformadas independentes, algumas igrejas carismáticas estão dentro dessa estatística, cresceram 10%. Os ortodoxos cresceram 11%. E os pentecostais cresceram 25% nos últimos 10 anos. Agora, vale ressaltar que o crescimento de pentecostais aqui não necessariamente é por causa de conversões, mas é o fluxo migratório de pessoas da África e da região do Caribe que se imigram para cá e essas igrejas têm crescido por conta disso, não necessariamente. Agora, o lado ruim é que tais igrejas, por exemplo, igrejas nigerianas, igrejas caribenhas, os ingleses simplesmente não vão nessas igrejas, né? Aqui, um culto normal numa igreja é 1h30. Você vai num culto numa igreja dessa, é 5 horas de culto, né? Então, você tem questões aí que você não tem um crescimento, né? Você tem, na verdade, um fluxo migratório que tem... Igreja de imigração, né? Exatamente, exatamente. E, infelizmente, a realidade das igrejas dos brasileiros aqui não tem compromisso com a evangelização dos nativos. Então, boa parte dos que vêm para cá, eles não vêm como missionários, eles vêm como capelães, né? Fazem um trabalho de capelania, pastoreando brasileiros, mas não alcança os nativos. E essa é uma realidade muito triste, né? Agora, falando um pouco sobre famílias aqui, né? Qual que é a projeção, qual que é o futuro do cristianismo na Inglaterra? É óbvio que essas estatísticas são estudos aí, projeções, com base na realidade atual. E eles fizeram um estudo do ano 2001 a 2010, e eles constataram, pastor Michel, que durante esse período, o que eles esperavam de crianças que iriam nascer em um lar cristão, a projeção que os estudiosos tinham, eles erraram por 5 milhões de bebês. Durante o ano de 2001 e 2011, os cristãos tiveram menos 5 milhões de crianças. Ou seja, a taxa de natalidade decresceu de maneira absurda e continua decrescendo, em consequência também dessas gerações que não são mais cristãs, que são secularizadas. E
esse mesmo estudo faz uma projeção que no ano de 2067 não nascerá mais filhos em lares cristãos na Inglaterra. Ou seja, basicamente, se continuar da forma que está, o cristianismo estará extinto aqui. Não haverá mais um cristianismo geracional. É uma realidade que nós vemos, por exemplo, a Escócia, já é conhecido, já é sabido que no ano de 2050 a igreja presbiteriana escocesa estará totalmente extinta. Qual que é a realidade que nós vivemos aqui hoje, pastor? Estima-se, a nossa estimativa aqui é que tenha menos de 2% de cristãos hoje na Inglaterra. Então, nós temos aí uma realidade terrível. 94% da população não frequenta nenhuma igreja. E o Islã não tem crescido como muitos têm advogado. O problema aqui, a grande ameaça não é o Islã. Porque o Islã ele não converte pessoas. O crescimento do Islã é um crescimento também migratório. E o que nós percebemos a partir da segunda e terceira geração desses imigrantes muçulmanos, nós já percebemos a secularização dessas gerações. Então, os netos, os filhos desses imigrantes já não seguem mais a religião como os seus pais e os seus avós seguiam. Então, nós temos uma tendência de secularização também com eles. Então, a taxa de conversão, ela é quase nula. Na verdade, o que nós temos são muçulmanos sendo secularizados. E esse câncer da secularização, essa paganização, tem se avançado no nosso país já há décadas e décadas, se não podemos dizer aí há quase 2 séculos praticamente, que tem avançado essa influência no nosso país, e a igreja precisa despertar. A igreja ela precisa dar uma resposta. Qual que é, então, a nossa resposta como igreja diante desta realidade? E o que eu acredito que a igreja precisa hoje se posicionar é no resgate dos fundamentos. Os fundamentos doutrinários, bíblicos, precisam ser resgatados, precisam ser defendidos, precisam ser mantidos e precisam ser transmitidos às futuras gerações. A palavra de Deus, ela nos diz que se os fundamentos eles forem destruídos, se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? Então, nós precisamos resgatar esses fundamentos. Os fundamentos da integridade da palavra de Deus, os fundamentos da inerrância das Sagradas Escrituras, da veracidade dos milagres bíblicos, da ressurreição corpórea e do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a proclamação da justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Essas doutrinas centrais da fé cristã precisam ser resgatadas e defendidas e pregadas constantemente, porque foi justamente o abandono desses fundamentos que causou a destruição e o declínio do cristianismo aqui na Europa. Eu acho também que a igreja hoje ela precisa se engajar em uma reforma eclesiológica, e isso eu digo, cada igreja, cada denominação, dentro do seu contexto eclesiológico. Não estou propondo aqui que as igrejas abram mão dos seus governos e dos seus sistemas, né, para unificar em uma coisa só. Eu acho que os que estão dentro de um contexto batista devem enxergar dentro da sua eclesiologia como que eu posso continuar sendo batista, mantendo os fundamentos das Escrituras e, ao mesmo tempo, engajado na plantação e revitalização de igrejas. Aqueles que estão dentro de um contexto presbiteriano, da mesma forma, os que estão dentro de um contexto independente, da mesma forma. Como que nós podemos resgatar esses fundamentos, manter esses fundamentos e comprometer-se com a plantação e revitalização de novas igrejas. E isso envolve viver um cristianismo geracional, um compromisso das futuras gerações, igrejas assumindo a responsabilidade do treinamento das futuras gerações na fé cristã, trazendo todo uma cosmovisão cristã, um viver
o evangelho no dia a dia, essa deve ser uma cultura impregnada, e isso precisa ser feito. Nós não estamos vivendo a realidade que os reformadores viveram no século XVI. Né? Nós vemos tanto Lutero como Calvino vão defender que a grande comissão foi algo específico para os apóstolos e que isso deveria se concentrar e que cada pastor deveria cuidar da sua própria paróquia. A verdade é que o século XVI foi um grande trabalho de reforma e de discipulado da igreja. A realidade europeia de hoje é completamente diferente do século XVI. Nós não temos mais um sacro império romano-germânico. Nós temos uma sociedade paganizada, nós temos uma sociedade que, por exemplo, a Inglaterra, você tem menos de 2% de cristãos. Você tem famílias aí que não tem uma pessoa cristã em 120 anos naquela família. Então, nós vivemos uma realidade de mundo diferente. A igreja deve manter os mesmos fundamentos de 2000 anos, mas o nosso posicionamento eclesiológico ele deve ser reavivado para o contexto que vivemos hoje, o engajamento na plantação e revitalização de igrejas. E quais são as armas da nossa milícia? Não são os partidos políticos, não são as ideologias humanas, não são as artimanhas ou o pragmatismo. As armas da nossa milícia são a palavra de Deus, a água do santo batismo, o pão e o vinho da ceia do Senhor. É com essas armas que a igreja ela vai avançar, é dessa forma que a igreja deve avançar, cumprindo a grande comissão do Senhor Jesus de discipular as nações. A igreja, ela tem o que ela precisa. Nós temos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes do Senhor Jesus Cristo. Somos embaixadores em prol de Cristo, Deus roga através de nós, e é dessa forma que a igreja deve se posicionar. É óbvio que, consciente da soberania de Deus, eu digo que não há um homem, um movimento humano que possa transformar a realidade da igreja europeia. É apenas um milagre de Deus, uma ação soberana de Deus. Mas nós que aguardamos a Deus enviar fogo do céu e reavivar a sua obra, nós que estamos aqui embaixo não temos poder de fazer o fogo cair do céu, mas podemos ajuntar os gravetos e a lenha. E eu acho que esses são os passos que a igreja deve tomar hoje, crendo que Deus assim o fará. Nós devemos nos posicionar com um compromisso com as futuras gerações, com a pregação da palavra de Deus, com a fidelidade das Escrituras e na plantação e revitalização de igrejas. E eu oro para aqueles que foram abençoados através dessa exposição, que você possa não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da verdade, que você possa se engajar na sua igreja local de alguma forma, e que você possa também ser um participante do trabalho missionário, orando e investindo pelos missionários que estão no mundo, e ore por nós que estamos aqui do outro lado do oceano, para que Deus faça uma intervenção e que possamos ver um milagre de Deus nesse continente. Muito impactante tudo que eu ouvi hoje, e eu creio que todos os nossos participantes também ouviram. Extremamente pertinente, né? Todas as conexões bíblicas, teológicas, históricas que o reverendo Jonatas Bragato fez aqui nessa palestra, né? Poxa, eu rogo a Deus que essa palestra possa alcançar muitas pessoas, muitos líderes, e que se conscientizem da missão genuína, né? É o que o senhor falou, às vezes a preocupação maior é de simplesmente ir para outro país para pastorear
pessoas da mesma nacionalidade. E há tanto a fazer, né? Por exemplo, no caso da Europa, por exemplo, né? O seu relato na Inglaterra aí é um relato preocupante, né? Mas eu queria agradecer, Reverendo Jonatas Bragato. Que Deus te fortaleça, meu irmão, e a gente vai estar divulgando isso aqui, tudo isso que o irmão vive aí, de alguma forma, se envolver também nisso aí. É muito relevante, bem relevante essa, essa jornada sua aí na Inglaterra. Queria agradecer imensamente. Deus guarde sua família, sua vida, seu ministério. E, enfim, muito obrigado por essa rica contribuição aqui no Exposição Bíblica, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, pastor, e que Deus continue abençoando aí o trabalho dos irmãos e que vocês continuem aí avançando e sendo esse grande farol, essa grande bênção para o corpo de Cristo no Brasil. Amém, meu irmão. Muito obrigado aos participantes da conferência. Deus abençoe vocês, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Você acabou de ouvir aí o Jonatas Bragato falando sobre a tragédia do abandono da metanarrativa bíblica redentiva na Europa. Desconstruir a intenção do autor do texto é tentar matar o próprio Deus, né, Paulo? Porque Deus, ele trouxe a sua palavra revelada, ele revelou a sua palavra para nós, para se fazer conhecido no meio de nós. E se a gente mata a intenção de Deus, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque a pregação é a voz de Deus através dos seus ministros, né? Através dos seus profetas, no passado, né? Os apóstolos, e agora os pastores, né? Os mestres. Então, assim, matar a intenção do autor é dizer, olha, eu não quero ouvir Deus. Isso é uma tragédia. O Clisma, o John Stott, ele dizia o seguinte, que o monólogo divino não é arrogante. Pelo contrário, né? O que Deus tem a dizer provavelmente é o que mais importa. É o que nós temos que escutar. Exatamente. Né? Se tem alguém que tem o direito de dizer alguma coisa sobre nós e sobre as nossas vidas, esse é Deus, o nosso Criador, né? É muito bom ver que o Jonatas está levando essa boa teologia para o velho continente, para a Inglaterra, para um lugar que foi berço de grandes teólogos, grandes homens de Deus, como o próprio John Stott. Como é que pode, né? A Europa, que foi o berço do protestantismo e está precisando agora de homens que saiam daqui para ir para lá. Bom, é isso aí. Vamos para a próxima e última palestra. Já já nós voltamos e apresentamos a próxima palestra.